fazer um bom arroz, precisa de 3 coisas que são fundamentais. Primeiro, conhecer o tipo de grão que você está trabalhando. Segundo, a proporção de água em relação à quantidade de grãos. E terceiro, o arroz precisa descansar. Todo arroz precisa de um pouco de descanso. Bom, eu trouxe aqui 3 tipos de arroz diferentes que trabalham de maneiras completamente diferentes, né? Primeiro, o arroz branco comum. A classificação de arroz geralmente é grão largo, né, o grão comprido ou o grão curto. A gente se classifica assim, né? Tem mais de 8.000 tipos de arroz. Então a gente tem esse grão mais largo, que é o arroz branco, que é o mais comum da gente encontrar. A gente tem esse outro aqui, que é o bomba. Ele parece muito com o arroz que a gente conhece para fazer o risoto, né? E a gente tem esse outro arroz integral aqui, o yamani, que é um tipo de arroz distinto, o arroz integral. Aqui, nesse arroz branco mais largo, a única preocupação que a gente vai ter é a quantidade de água em relação ao grão. Então, 2 xícaras de água, ou de líquido, ou de fundo, de vegetais, para uma quantidade de grãos. Esse arroz aqui é o arroz bomba, ele é próprio para paella, né? Qual é a característica fundamental dele? Ele é um grão curto, arredondado, e ele absorve muito sabor. Então eu vou fazer um caldo muito potente de sabor, bastante especiaria para ela poder absorver todo essa gama de sabores que a gente vai colocar na panela, ok? E o arroz integral, a única preocupação que a gente tem que ter também é a quantidade de água em relação aos grãos. Aqui a gente vai usar um pouco mais de água ou de líquido para poder cozinhar ele. Se você for fazer um risoto, por exemplo, o importante é você saber o tipo de arroz. Eu trabalho com 3 tipos de arroz diferentes: arbóreo, carnaroli ou vialone nano. Esses 3 tipos, qual a característica principal deles? Ter bastante amido. Então, à medida que você vai mexendo a panela, vai mexendo o arroz na panela, ele vai soltando o amido, que é bem característico daquele aglutinado que deixa depois. Característica tanto do arroz para o risoto quanto para o bomba é que eles vão ser, o grão deles é bem irregular e ele vai absorver bastante sabor. Outra parte da nossa receita, a gente vai fazer o arroz, que eu falei para vocês, e a gente vai fazer um picadinho, né? A ideia é que a gente tenha 3 elementos: picadinho, uma farofa de ovos e esse arroz que tem uma potência de sabor muito grande. Aqui eu tenho o filé, eu comprei ele inteiro, ele ainda... Das partes do filé a gente ainda teria que ter um cordão aqui. O filé é dividido dessa forma: cabeça, meio e ponta. Ideal para essa receita é a gente trabalhar com a cabeça e com a ponta. Daqui do centro, desse meio aqui, a gente pode tirar outros tipos de corte que são mais nobres. Essencial para essa limpeza que a gente vai fazer, né? Filé mignon é uma carne extremamente macia, mas tem pouquíssima gordura, que não dá tempo nem dela se dissolver com a cocção. Então a gente vai tirar só esse espelinho que tem aqui, né? Esse espelinho não serve nem para fazer fundo. A gente chama isso aqui de aponeuroses, né? Por onde passa o sistema nervoso do animal. Se você cozinha com isso, ele vai se retrair e vai ficar com a carne borrachuda. Então não é gordura isso, ele não vai aportar nada de bom para o teu filé. Então a gente saca só essa parte aqui e deixa mais a parte da carne, tá? Então a gente vai fazer isso e já retorna com a receita. A gente vai começar pelo arroz. Uma coisa que me ajuda muito é sempre colocar os ingredientes, minha map, na ordem que eu vou colocar na panela. Então, já separei minha map toda aqui do lado. Primeiro vai o azeite, que a gente já tinha separado. A gente deixa esquentar um pouco a panela, tá? E aí já vai adicionar a cebola. Na verdade, a cebola aqui não é essa quantidade aqui toda. Cortei para os 3 preparos que a gente vai colocar, então vou retirar ela com um pouquinho com a colher. E uma coisa importante aqui que a gente vai fazer aqui, a cebola na verdade ela vai suar um pouquinho, né, no azeite. Então, quando eu falo suar, eu falo perder a cor, para ela poder ficar com um sabor menos intenso. Então, para ajudar a suar, eu vou colocar um pouquinho de sal, só para ajudar ela a perder a água. Tá? E ela vai ficar translúcida e vai sumir ali na minha preparação, tá bem? Adicionamos um
pouquinho do alho. Então suamos a cebola, colocamos um pouquinho do alho picado também em cubinhos, tá? Nesse momento é importante a gente começar a colocar as especiarias. Eu separei aqui pra gente um pouquinho de gengibre em pó, uma mescla de especiarias que a gente chama de masala e páprica doce. Elas tendem a soltar mais aroma e mais sabor, ficarem mais aromáticas e favorecer as minhas preparações quando eu coloco elas em temperatura. Então vou adicionar aqui elas ainda só com azeite e com a cebola. E vou deixar ela cozinhar um pouquinho aqui para elas poderem dar bastante potência de sabor e de aroma. E a gente vai adicionar o nosso arroz, tá? Lembrando que a gente tem uma parte de arroz para 2 de líquido. Eu fiz aqui o caldo de vegetais. E aqui a gente vai fazer um processo que a gente chama de nácar do arroz, né? Que é essa pré-cocção que a gente faz para ele ganhar esse aspecto de nácar mesmo, da pérola. Então, é esse primeiro processo de fritura que existe no arroz, tá bom? Ganhando temperatura, a gente já vai adicionar as nossas medidas lá de arroz. Mexemos um pouquinho, só para a gente incorporar ele todo aqui. Baixamos o fogo e tampamos. Mais ou menos uns 20, 25 minutos aqui. Antes de começar o filé, a gente vai precisar selar ele, para ele ganhar um pouquinho de cor e soltar uma caramelização que a gente acha interessante aqui no nosso preparo. Colocar um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga e a gente vai deixar a frigideira ganhar uma temperatura muito alta para a gente poder começar a colocar os nossos cubos de filé, ok? Eu já coloquei sal aqui, né? Lembra que colocar sal um pouquinho antes de você colocar para selar ou colocar para cozinhar, porque senão ela começa a desidratar, a soltar água, isso não é interessante. Então a gente vai começar a colocar os nossos filés aqui, tá? Ganhou cor, caramelizou e aí você já pode sacar eles para poder adicionar eles na receita depois. Tá bem? Lembra que a quantidade de carne que você coloca aqui é muito importante, porque ela tem que ser proporcional em relação ao tamanho da sua boca de panela ou de frigideira. Se você coloca muita carne aqui, ela vai baixar muito a temperatura e até ela recuperar de novo, ela começa a cozinhar a carne e deixa de selar. E aí não é legal, a gente quer que ganhe cor. Bem, já saquei as carnes que estavam aqui, que a gente selou. Vou aproveitar a própria caramelização que ficou aqui, da própria carne quando a gente cozinhou. Então vou colocar um pouquinho de azeite para ele ganhar a temperatura e a gente começa colocando um pouco da cebola e um pouco de sal para ela suar um pouquinho. Então colocamos um pouquinho de cebola, deixamos suar um pouquinho e a gente coloca nosso alho, tá legal? Adicionamos o alho, vamos refogando um pouquinho. Bem, quando tiver com uma temperatura bem alta, eu vou colocar meu vinho para a gente deglaçar aquele resto de caramelização que ficou por aqui. Nosso arroz já está pronto, já desliguei ele, tem mais ou menos 20, 25 minutos que ele ficou cozinhando. A água secou, quando a água seca, dá uma experimentada, vê se o grão está macio. Se ele estiver macio, já pode desligar, deixa ele descansando um pouco. Lembra que eu falei para vocês? Uma das 3 técnicas legais de você ter um bom arroz, seja lá qual for o grão que você estiver usando, é justamente esse descanso que você dá no final, né? Para ele poder respirar. Pode falar quietinho, só esperando, ok? E a gente vai
adicionar o vinho, recuperamos um pouco dessa caramelização e a gente vai cozinhar no próprio vinho, terminar de cozinhar o nosso filé mignon no próprio vinho. Vamos adicionar o bacon. Eu não queria que o bacon ficasse com aquele aspecto de fritura, eu quero só que ele cozinhe mesmo, tá? Adicionamos aqui. Ele vai cozinhar, vai ganhar um pouquinho de sabor, tá? Eu cortei ele em bastões, né? Que eu desse conta de ver que estava carne, gordura. A gente chama desse corte de lardon. Então é um lardon de bacon. E adicionamos o restante da nossa carne. Vê que tem líquido aqui. Esse líquido é extremamente importante pra gente. Se você achar que está com pouco líquido, é só adicionar um pouquinho de caldo. Eu tenho caldo de vegetais, se você tiver caldo de carne, melhor ainda, tá? Só adicionar aqui, deixar ele cozinhando. Vou adicionar um pouquinho de vinho tinto a mais também, para ela ficar mais ou menos coberta disso, isso formar um molho bem saboroso e bem mais denso. Tá legal? Então, vamos lá para a nossa terceira e última receita de hoje. A gente vai fazer uma farofa. Eu já selecionei aqui, já separei todos os ingredientes que a gente precisava. Cebola, azeite, manteiga e a farinha. A farinha eu escolhi uma farinha de milho, mas um pouco mais grossinha, né? Isso vai facilitar para a farofa. Se você escolher uma muito fina, pode ser que não fique muito bem, cria alguns grumos que não é muito legal, tá? Então coloca um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga para quebrar a estrutura da manteiga e ela chegar num ponto de fumaça bem mais alto, né? Junto aqui a gente vai colocar um pouquinho de cebola, vou adicionar um pouquinho de sal para ajudar ela a perder a água e a gente vai temperar os nossos ovos. Vou colocar um pouquinho de sal e pimenta do reino, tá? A gente só vai mesclar, só misturar um pouquinho os ovos, ele vai ficar bem espalhado. É legal, vou deixar ele cozinhar um pouquinho, mas não deixar secar totalmente. Vou dar só uma quebrada e a gente já pode adicionar a nossa farinha, certo? Então, ficou bem unida. Se você tiver algum adereço nessa hora aqui, salsinha, cebolinha, seja lá o que for, nessa hora que você coloca, tá? Já com a panela desligada, sem fogo, para ela poder não murchar essas folhas que você está colocando. E aí você coloca os adereços aqui nessa hora e já estão prontos para a gente montar nosso prato, tá legal? Vou começar colocando o arroz. Se você achar que a carne está muito líquida, com molho muito líquido, é só você espessar esse molho, tá? Eu gosto assim porque fica o arroz fica molhadinho, a farofa também fica molhadinha, mas se você não gosta é só você espessar com roux ou então com amido que fica legal. Bem, espero que vocês tenham gostado dos pratos de hoje. São pratos acolhedores que você quer cozinhar quando sua família está por perto. Bem, nos vemos. Tchau, tchau.